a gente que está no ensino superior ter metodologia científica, porque ela vai guiar a gente na condução do estudo, né? Porque por mais que o campo de trabalho seja a teologia, ele precisa ser trabalhado de forma científica para ter o grau de bacharelado, né? Então, é uma matéria obrigatória. E aí, querendo me introduzir nesse mundo moderno, que às vezes eu estou meio por fora, eu montei um esboço do resumo da apostila de vocês, depois eu vou estar disponibilizando. E aí, esse esboço eu coloquei numa plataforma de inteligência artificial chamada Notebook LM, que ela gera slides, né? Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, treinar, né? É bom para a gente estar um pouco envolvido nesse mundo digital, né? Não existe só chat GPT na vida. Mas parabéns aos irmãos que formaram na época raiz, né? Sem inteligência artificial. As faculdades que eu já fiz também foi sem inteligência artificial mesmo. E aí, achei bem interessante que a gente precisa ser um pouco crítico também, né? Com aquilo que é produzido via inteligência artificial. E quando a inteligência gerou o slide, eu preferi não mexê-lo, que era para a gente avaliá-la, né, de forma bem crítica. E aí ele gerou o slide no modelo de arquitetura, e ele colocou a arquitetura da verdade. Aí eu queria que alguém tentasse me explicar o porquê que ele, numa aula de metodologia científica, trouxe essa expressão, a arquitetura da verdade. O único comando, né, para quem não tem muito tato com inteligência artificial, você precisa dar comando para que ela obedeça a sua ordem. Então, por exemplo, quanto mais comando você dá, quanto mais refinado você dá aquele comando, melhor a informação que ela te fornece. Então, por exemplo, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas você coloca lá, você é um pregador pentecostal, pastor de uma congregação no interior do Maranhão, e você precisa redigir um sermão expositivo baseado em Mateus 6. Aí você dá o comando para ela, né? Crie um sermão com tantos pontos. Então, quanto mais comandos você dá para a inteligência artificial, mais refinado é aquilo que ela vai te proporcionar. Então, no meu trabalho como médico, às vezes eu faço isso, né? Então, eu estou lá em casa estudando e eu quero comparar o tratamento de uma doença com medicamento novo com medicamento antigo. Aí eu coloco, você é um médico que atende no hospital pacientes desse tipo, você é habituado a usar esse medicamento, mas há o lançamento desse medicamento, quero que você compare isso, com custo, eficácia, efeito colateral, e ela gera para você, né? Mas por que ela gerou? O único comando que eu dei foi o seguinte, você vai elaborar um slide baseado nesse esboço para uma aula de metodologia científica de curso superior, ponto. Né? E ela gerou esse comando, né? A arquitetura da verdade. Por que vocês acham que ela trouxe isso? As minhas aulas, elas são bem participativas, eu não gosto de ficar falando sozinho. Por que ela trouxe a arquitetura da verdade? E aí, a arquitetura, igual a irmã falou, lembra a construção, né? Creio que todos os irmãos aqui já presenciaram, já foram numa construção. A gente constrói algo sem um planejamento? Exato. Não. A gente constrói primeiro o teto sem antes construir o alicerce? Não, né? Então é preciso seguir um processo, por isso que ele fala arquitetura. E por que ele trouxe a verdade? Para a gente no campo da teologia, né, a verdade é Cristo, né? Mas será que na metodologia científica esse conceito se enquadra? O que seria verdade? Né, para a ciência? Então, é uma pergunta retórica. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o conceito de verdade e ciência. Bota um filme, na verdade, fica uma Isadora. Bota é o cabo do grão. Então, quando a gente fala de metodologia científica, creio que a primeira coisa que a gente lembra são das normas da ABNT, para quem já teve contato, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, né, o artigo, a ABNT vai determinar tudo. Então, a folha é papel A4, a fonte é Arial ou Time New Roman, o espaçamento entre as linhas é esse, o espaçamento entre um parágrafo e outro é esse. Esses são os itens que tem que ter no trabalho. Mas para a gente chegar no trabalho pronto, a gente precisa construir o nosso pensamento do que é ciência e do que é metodologia científica.
E ele trouxe como a gênese da investigação. A ciência, acho que a letra ficou pequena para quem está ali atrás, mas eu falando. A ciência, ela não nasce de regras, mas ela nasce da necessidade do ser humano de entender as causas e as consequências dos fatos e fenômenos ao seu redor. Então, o ser humano, ele é, por natureza, curioso, ele quer entender o porquê que as coisas acontecem. Então, quando a gente está envolvido em algo e a gente não entende o que está acontecendo, naturalmente, nós somos instigados a querer entender aquela situação. Então, é dessa necessidade intrínseca do ser humano de conhecer o ambiente, os fatos, os fenômenos, né, que ali acontecem, que surge a ciência, né? Isso independente do campo de atuação, né? Se você trabalha num campo biomédico, você quer saber o porquê que aquela pessoa está adoecendo, né? Que doença é aquela, que vírus é aquela. Mas quem trabalha na teologia também tem isso, né? Tanto que existe uma matéria da teologia chamada de fenomenologia da religião, né? Que a gente estuda os fenômenos e o cunho religioso deles, né? Por que que numa aldeia indígena tem uma dança em círculo? Né? A fenomenologia da religião explica isso. Então, por que que quando algum irmão é batizado no Espírito Santo e ele tem aquela manifestação física, ele fica alegre, ele fica exaltado, ele fica em êxtase? A fenomenologia tenta explicar isso, né? Então, a ciência, independente do braço que ela vai estar abraçando, tenta entender os fenômenos que ao redor acontecem. Então, ao longo de milênios, na busca de desvendar o que cercava e a si mesmo, o homem precisou transformar o caos do universo em ordem. Primeiro slide, a capa do slide falava sobre verdade, né? A arquitetura da verdade. E aqui vai falar de transformar o caos em ordem. Então, se vocês forem perceber, a inteligência artificial seguiu uma linha de pensamento positivista, né? Que na nossa bandeira do Brasil é um dos lemas do positivismo, né? Ordem e progresso, desenvolvimento da ciência. Então, como eu não determinei qual era o tipo de aula que eu ia ministrar, a turma que eu ia ministrar, o curso que eu ia ministrar, ela ficou bem neutra, né? E aí a gente consegue perceber o cunho positivista que o slide tomou, né? Falando sobre essa questão de transformar o caos em ordem e pregar, buscar uma verdade que seja aplicada e científica. E aí a gente começa a pensar que o pensamento, né? Pensar que o pensamento não surgiu pronto, né? Então, quando a gente pensa em algo, a gente tem uma concepção, ela não surgiu da noite para o dia, ela foi construída, assim como o edifício, né? Aqui a gente está num templo que demorou anos e anos para ser construído. Então, ele seguiu etapas. Da mesma forma, o pensamento humano também segue etapas. E aí, para a ciência, é acreditado que esse pensamento seguiu 3 fases. A primeira fase é a fase do medo. O que o ser humano vivia? Né? Era uma fase que ele estava focado na sobrevivência imediata. Então, tudo que pudesse ameaçar a sua sobrevivência, para ele era um problema. Então, por exemplo, uma tempestade com muitos raios, né? Muito vento, uma chuva muito impetuosa, era uma ameaça. Então, o objetivo do ser humano naquela época, na fase do medo, na fase de pensamento do medo, era apenas se livrar daquilo que mais o ameaçava. Né? Então, ele não precisava fosforilar muito a mente dele, né? Se vinha um leão, ele tinha que fugir do leão. Se vinha uma chuva, ele tinha que se abrigar da chuva, né? Então, essa primeira fase mais rudimentar é a fase do medo. Então, os fenômenos naturais eram eram manifestações ameaçadoras. E qual era a resposta para essa fase? Era o instinto de fuga ou de submissão, de se render, né? Então, se eu não vou conseguir fugir, pois eu pelo menos me entrego. Então, esse era esse primeiro pensamento mais rudimentar da fase do medo. A segunda fase da construção do pensamento baseado na ciência é a fase do misticismo. Então, eu estou vendo que ali está vindo uma tempestade mesmo, bem intensa, vai ter muito raio, vai ter muito trovão, vai cair bastante chuva, e agora o homem tenta querer explicar o porquê daquilo acontecer. E aí, para a ciência, é a fase que nascem os mitos, né? Os mitos, as divindades, as mitologias. Então, o homem tentando dar uma explicação sobrenatural para fenômenos que a ciência acredita que sejam naturais. Então, o mundo atribuído à vontade de deuses e forças ocultas. Então, o inverno vem
Por causa que Deus tal aprovou o inverno, né? Então, se a gente for parar para pensar, quem gosta aí de mitologia, de história, a gente tem vários mitos para isso, né? A gente tem lá na Grécia Antiga o mito do inverno e do verão, né? E aí, alguém conhece esse mito? Do inverno e verão? Mas, basicamente, o deus do submundo, que era Hades, morava no submundo e era proibido de sair de lá, porque lá era o domínio dele. E ele se apaixonou pela filha da deusa da colheita. E aí ele meio que sequestrou ela, digamos assim, e levou para o Hades. E como castigo para a humanidade, a deusa da colheita se recusava a dar frutos para a humanidade, né? Então ela se recusava que as colheitas, que as plantações florescessem, que dessem frutos, porque ela estava sofrendo pela perda da filha dela. E aí o que foi combinado entre os deuses? Metade do ano, Perséfone ficava no Hades, então, nessa metade do ano, a mãe dela chorava e sofria, então era o inverno. E na outra metade do ano, ela ficava com a mãe dela, e ela ficava alegre, feliz, e aí os campos floresciam, produziam frutos e tinha a colheita. Então, era o quê? Eram os gregos antigos tentando explicar o fenômeno do inverno e do verão. E existem vários tipos de mitos sobre isso, né? Então, a ciência acredita que essa segunda etapa é a etapa do misticismo, é tentar dar uma explicação sobrenatural para algo natural. E a terceira e última etapa que eles acreditam é a fase da ciência, que é a fase focada na observação, experimentação e razão. Então, esse daqui é o pilar da ciência, é o pilar de uma pesquisa. A pesquisa ela precisa ser aplicada. Então, por exemplo, algo bem simples. Se a gente pegar água, né? Eu peguei aqui 100 ml de água e eu vou colocar ela num recipiente com 100 ml de óleo. O que vai acontecer com a água e o óleo? Vão ficar separados, né? Vão criar duas fases, duas camadas. Se eu agitar bastante ele, o que vai acontecer? Eles ficam ali meio que misturados mais rapidamente, eles se separam. Existe uma explicação científica para isso, né? A água é polar, o óleo é apolar, a água é mais densa, o óleo é menos denso, e qualquer lugar do mundo que alguém for fazer isso, vai acontecer o mesmo resultado. Então, se aqui em Lago da Pedra a gente pegar 100 ml de água, misturar com 100 ml de óleo, vai formar duas fases, com a água embaixo e o óleo em cima. Se a pessoa for lá para a Austrália e querer replicar o mesmo experimento, 100 ml de água, 100 ml de óleo, coloca no recipiente, vai acontecer o mesmo resultado. Então, isso é ciência. É algo que pode ser provado, explicado e aplicado, digamos assim, né? Replicado, na verdade. Então, se eu faço uma pesquisa, por exemplo, eu bati no microfone. Se eu faço uma pesquisa e o irmão Osivan vai seguir os mesmos passos da minha pesquisa e ele não consegue chegar no mesmo resultado, já houve um problema, né? Então, se ele pegou ali e tentou fazer, seguindo todos os meus passos e não deu certo, então teve um problema na minha pesquisa, teve um problema no meu método científico, porque a ciência é algo exato. E aí ele deu como uma espécie de construção, né? Então, a primeira fase, a fase do medo, a segunda fase, a fase do misticismo, e a terceira fase, a fase da ciência. Tudo isso daqui está no material de vocês, que vocês vão ter acesso, tá? Então, o conhecimento, independente da natureza dele, não nasce por acaso, como a gente já tinha comentado, né? Ele é uma construção, porque nós somos seres racionais, nós trabalhamos de forma sequencial, né? A gente precisa de uma linha de pensamento para aquilo ali acontecer. Isso a gente faz isso involuntariamente. Ele precisa ser cuidadosamente gestado e construído a partir de múltiplas fontes de contato. Então, a gente obtém conhecimento de diversas formas. Às vezes, a gente acha que a gente só obtém conhecimento quando a gente lê um livro, ou quando a gente sistematiza o nosso conhecimento, a nossa obtenção de conhecimento. Mas, naturalmente, nós vamos adquirindo conhecimento de diversas formas, né? Através das sensações, percepção, imaginação, memória, raciocínio, linguagem, observação, experiências acumuladas, crenças religiosas, relacionamento e fontes de leitura. Por exemplo, sensações e percepção. Alguém de vocês já tocou numa panela quente? Já. Então, né, a gente percebeu. O que acontece? O que aconteceu com a mão de vocês? Queimou, né? Queimou a mão. Por quê? Porque o
fogo, né? O calor que estava lá no metal foi transferido para a pele, foi transferência de calor. Mas a gente precisa conhecer todo o processo de termodinâmica para entender que a gente queimou a mão? Não, né? A minha experiência prévia, a minha sensação, a minha percepção me fez adquirir esse conhecimento. Eu posso sistematizar ele, mas esse conhecimento eu já tinha. E muitas vezes você não precisa passar por aquilo para ter aquele conhecimento. Por exemplo, eu nunca, sei lá, pulei de um prédio de 10 andares. Mas eu sei que se alguém pular de um prédio de 10 andares, essa pessoa vai morrer, porque eu já vi pessoas pulando e morrendo, né? Então, aí foi. Uhum. Ele falta. Porque ele não teve esse conhecimento. E falando de criança, por exemplo, conhecimento da fala, né? A nossa língua nativa é o português. Na escola, né, a gente tem que os nossos irmãos são pedagogos, ninguém ensina a criança a falar português. A gente ensina as estruturas da língua, né? Quem que ensinou ela a aprender português? Né? A família, ela foi ouvindo, ela foi experimentando, ela foi ouvindo, conhecendo, né? Ela falava as palavras e percebia que a palavra estava errada porque o outro falava certo. Então, a linguagem é uma fonte de conhecimento também. Então, existem várias fontes de conhecimento, não só fontes como a leitura, o raciocínio, né? Até nossas crenças religiosas servem de fonte de conhecimento. E aí a gente tem 4 grandes grupos de domínios de conhecimento. O conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O conhecimento empírico é o senso comum. Vocês têm algum exemplo de algo que seja senso comum para a gente começar a comparar aqui? Todo mundo conhece a palavra empírico nesse sentido? É algo empírico, né? Não precisou ter uma estrutura de obtenção de conhecimento. É algo como se fosse do conhecimento de todo mundo. Seria isso? Isso seria senso comum. Até aquilo que a gente falou agora há pouco, né? De colocar a mão ali numa panela quente, né? É um senso comum, né? Praticamente todo mundo entende que se você fizer isso, você vai se queimar. Mas esse conhecimento de senso comum não necessariamente pode estar de acordo com o conhecimento científico. Por exemplo, algo bem comum na nossa região, na nossa realidade, né? As pessoas que diziam que, não, você não pode comer manga com leite, porque você vai passar mal. É uma crença, é um conhecimento que aquela pessoa tem, né? Ela é provada cientificamente? Não, né? Mas é um tipo de conhecimento. Entra nesse ramo, né, de senso comum. Antigamente, eu estava certo, não ficar 3 dias sem tomar conta. Meu Deus, Israel, eu olhei aqui, Você pega, bota o pai, vai lá pro banheiro, aí toma o banho junto com a criança, né? Pra baixar a temperatura. Então, às vezes, o conhecimento de senso comum é diferente do conhecimento científico, mas é um conhecimento. Né? O irmão falou aqui de febre. O que a gente faz comumente quando a gente está com febre? Né? O filho de vocês está lá com febre. Aí você vai lá, dá as gotinhas de paracetamol, de dipirona, e enrola a criança no lençol mais grosso que tem, para suar. Combater o vírus. Isso. Uhum. Vai. E aí, qual é o conhecimento científico em relação à febre? É deixar a criança com roupa mais leve possível, de preferência até sem coberta. Né? E a gente faz o contrário, porque é o nosso senso comum. É com roupinha fina, lençolzinho fino. E aí, o material de vocês tem uma tabelinha, eu não coloquei no slide, mas vocês vão vê-la na apostila, que ele compara os 4. Né? E a gente vai falar sobre um pouquinho de cada um deles. Uma característica do conhecimento empírico é que ele é valorativo. Ou seja, ele dá valor às coisas, né? Algo não precisa ter uma explicação
elaborada, estruturada, mas ele tem um valor para aquilo. Então, alguém pensou naquilo e aquele conhecimento foi replicado, 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 e você não precisa querer prová-lo de alguma forma. Ele é reflexivo, ele é falível, ele é assistemático e inexato. Né? Tudo isso são características do senso comum. E ele é baseado nas experiências do cotidiano. Então, o irmão até falou um pouquinho sobre a questão das ervas medicinais. Como é que a gente sabe que quando a gente come uma comida e a comida não cai bem, a gente tem que tomar um chá de boldo? Né? Por quê? Porque alguém um dia experimentou e ficou bom com chá de boldo e ali foi passando. Né? Hoje eu atendi uma paciente que ela abandonou o remédio dela de diabetes e ela disse que está se tratando tomando chá de laranja da terra. E para ela funcionou. E se ela funcionou uma vez, ela está falando para todo mundo e vai. E está virando um senso comum na vida dela, né? Então, se a gente for querer provar, talvez não consiga. Mas ela está vivendo aquilo, porque alguém falou para ela e ela está passando para outra pessoa. Então, isso é senso comum. Ele é assistemático, né? Ninguém cria uma estrutura para dizer assim, não, realmente manga com leite mata, porque aconteceu isso e isso, porque eu peguei essa molécula da manga, essa molécula do leite, ninguém faz isso, né? Então é um conhecimento assistemático. E ele é falível, né? Ele está possível de falhar ou não. O outro, conhecimento teológico, baseado na fé, na revelação divina e nos dogmas inquestionáveis. Aí aqui, realmente, né, talvez o conhecimento teológico esteja muito no contraposto do conhecimento científico. Porque o conhecimento científico necessita ser questionado. Porque se ele não puder ser questionado, né, qual é a valia dele? Porque ele precisa ser questionado, provado, aplicado e replicado. Isso é ciência, né? Já o conhecimento teológico, ele é baseado, ele é estruturado em dogmas que são inquestionáveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Igreja Católica com a figura papal. A palavra do Papa é o quê? Inquestionável para um cristão católico, né? Porque o que ele diz, independente de se a pessoa concordar ou não, é a palavra dele, que é a autoridade máxima, né? Para nós, e nós temos a Bíblia como regra de vida e prática, né? Então, o que a Bíblia está falando para nós é inquestionável, né? Pode passar o tempo, pode sangue dar na canela, mas se ele está dizendo que matar é pecado, então matar é pecado. Não tem para onde a gente correr, não tem o que questionar, né? Então, o conhecimento teológico, ele é baseado nisso. Ele também é valorativo, porque ele não tenta quantificar as coisas, ele se apega no valor das coisas. Ele é inspiracional, ele é infalível, porque ninguém vai querer derrubar um dogma para criar outro por cima, né? Ele simplesmente está ali. Mas, diferente do conhecimento empírico, o conhecimento teológico é sistematizado. Não é à toa que existem aí as nossas matérias de teologia sistemática, né? A teologia não é solta, né? Ela é sistematizada, embora ela não seja aplicada, replicada cientificamente, mas ela é organizada. Ela é não verificável. E como é que você vai provar que matar é pecado? Não, eu coloquei aqui, eu peguei o irmão matou alguém. Aí eu peguei a irmã matou alguém. E Deus puniu um e não puniu o outro. Não tem como eu fazer isso, né? Então, ele é não verificável. E a gente vai parte do teológico para o filosófico. Enquanto o teológico, ele baseia o seu pensamento em algo além do ser humano, né, que está aquém da nossa mente, o conhecimento filosófico baseia no pensar do homem. Então, é baseado nas reflexões que o homem tem, no seu conhecimento, no seu raciocínio, na reflexão racional, na lógica e na especulação sobre a essência das coisas. Então, filosofia é pensar, né? Então, às vezes até a gente fala de forma pejorativa, né? Então, quando alguém está falando muito, querendo refletir muito, diz, fulano está filosofando aí, né? Ele está expondo um pensamento que é filosófico. Esse conhecimento filosófico também é valorativo. Ninguém vai quantificar, né? Ninguém vai quantificar as obras de Kant, ninguém vai quantificar as obras ali do iluminismo, né? Você vai entender o valor daquilo, mas ninguém quantifica. Ele é racional, diferente do conhecimento teológico, porque o conhecimento teológico, ele necessita que você creia, não que você tente entender, né?
Já o conhecimento filosófico, não, ele é racional. E ele também é infalível, porque ninguém vai precisar provar que aquele pensamento daquele filósofo A é o errado ou certo, é o pensamento dele. E ele também é sistematizado, como o conhecimento teológico, e também é não verificável. E aí, para a gente encerrar essa parte dos domínios de conhecimento, a gente tem o conhecimento científico, que é o que a gente vai se ater, e a gente já está se atendo na noite de hoje. Então, o conhecimento científico, a primeira coisa dele, ele é real. Ele vai querer trabalhar com coisas reais, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso palpar, aquilo que eu posso entender, estudar, dissecar, aquilo ali é o foco do conhecimento científico. Ele é real, ele é contingente, ou seja, eu consigo aplicar uma lei, uma teoria naquilo ali, prová-la, e se eu quiser repetir 1, 2, 3 vezes, sempre vai ter o mesmo resultado, porque aquilo ali é ciência. Ele é falível, o conhecimento científico, porque, por exemplo, se eu crio uma teoria de que água e óleo se misturam, e eu tento provar isso, e eu vejo que não deu certo, então a minha teoria falhou. E aí outra teoria surgiu em cima da minha teoria, de que água e óleo não se misturam. Então a ciência ela é feita de acertos e falhas. Então ela pode ser provada, você pode experimentar aquilo, e aquilo pode ser aprovado ou não provado. Diferente do conhecimento empírico, diferente do conhecimento teológico e do filosófico. Ele também é sistemático, ele é verificável e ele é exato. Então, esses são os 4 domínios de conhecimento: empírico, teológico, filosófico e científico. Vamos ver se a gente conseguiu gravar um pouquinho sobre cada um deles. Qual deles é baseado no senso comum? O empírico. Qual deles é sistematizado? Filosófico. Então, teológico, científico e filosófico, ambos são sistematizados. Qual deles é exato? Científico. Qual deles é baseado na experiência com o sobrenatural? Teológico, né? E qual deles é baseado na experiência e no pensar do homem? Filosófico. Então, a gente conseguiu entender um pouquinho desses 4, mas a gente vai se ater no científico. Então, né, a gente vai agora mesmo falar mesmo só sobre ciência. Então, a ciência, ela é constituída pela observação sistemática dos fatos. É preciso que se observe alguma coisa, é preciso que eu tente entender o processo que aquilo esteja acontecendo, e aquilo precisa ser organizado, sistematizado. Por intermédio da análise e da experimentação, extraímos resultados avaliados universalmente. Então, a gente consegue ver isso, e a gente faz isso de forma muito natural para nós, mesmo que a gente não esteja ali num laboratório, num ambiente de pesquisa. Então, por exemplo, se eu pego uma água, um copo de água, 100 ml de água, e eu coloco, tá, ali no ambiente, né, em temperatura, em condições ideais de temperatura e pressão. Em que temperatura essa água vai entrar em ebulição? Ela vai começar a evaporar? Quantos em graus Celsius? Em 100 graus, né? Como é que eles descobriram que era em 100 graus? Experimentando, testando, né? Vou colocar aqui a água, eu vou ligar aqui o fogo, eu vou colocar um termômetro ali dentro, eu vou ver em que temperatura ela começa a evaporar. E o contrário, qual a temperatura que ela começa a solidificar, virar gelo? Em 0 graus, né? Como é que foi feita essa descoberta? Da mesma forma, né? Então, a gente faz ciência diariamente, mas a gente não, às vezes, sistematiza o nosso entendimento daquilo, né? Então, vamos lá. A ciência, ela é objetiva e racional. Ela afasta-se da emoção para focar na lógica, né? Então, independente se o experimentador, né, a pessoa que está ali praticando o experimento, está triste ou alegre, está feliz ou desgostoso, a água vai ferver a 100 graus Celsius, independente, né? Então, o homem tentou se livrar dessa questão irracional e focar apenas no racional para criar a ciência, né? Ela é sistemática porque ela segue regras, etapas e métodos rigorosos. Ela é geral porque ela busca formular as leis para o universo. Ela é verificável porque ela fornece respostas dignas de confiança.
que são sujeitas a críticas e testes. Então, se o pastor jornalista chegar para mim e dizer assim, eu não acredito que a água congele a 100 graus Celsius, a gente tem como provar para ele que ela congela, né? A gente vai pegar uma quantidade X de água, eu digo, pastor, você vai pegar 100 ml de água, eu também vou pegar 100 ml de água, eu vou colocá-la a 0 graus Celsius, o senhor também vai colocar a 0 graus Celsius e a gente vai obter o mesmo resultado, né? Porque ela é provável. E ela é falível, porque ela reconhece que suas verdades podem ser atualizadas ou substituídas. Então, se você tinha um entendimento, por exemplo, antigamente a gente acreditava que o átomo era a menor unidade da matéria. Isso ali era ciência, porque a gente conseguia dividindo, até chegar no átomo. Depois foi visto que o átomo pode ser dividido e tem mais coisa lá dentro dele, né? Então, era um conhecimento que ele era estabelecido e ele foi refutado. Foi se provado que não era aquilo, e aí a ciência ela pode ser atualizada, o conhecimento pode ser atualizado ou substituído. E aí a gente tem que entender, depois eu vou mandar o resuminho para vocês também, para ajudar. Oi? Eu vou mandar o slide, tá? Mas o slide foi baseado no resumo que eu fiz. Eu só pedi para a IA gerar as lâminas do slide, mas o resumo foi o que eu fiz baseado na apostila de vocês. E aí, a gente falou muito, né, sobre a ciência precisar ser sistematizada. E aí a gente vai começar a falar sobre os métodos do estudo científico. Então, para a gente obter conhecimento, a gente precisa ter um método para aquilo, né? À toa que o nome da matéria é metodologia, estudo dos métodos. E aí a gente tem alguns métodos para a gente obter conhecimento. E a gente tem 3, basicamente. Método dedutivo, método indutivo e o método hipotético dedutivo. Alguém sabe a diferença de dedução para indução? A gente usa como sinônimo, né? Mas elas são um pouco diferentes. De dedução para indução. O que é deduzir alguma coisa? Achar, né? A gente usa de forma informal como achar. Mas o que é o método dedutivo? É quando a gente sai do geral para o particular. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, o meu professor de metodologia científica, ele usava um exemplo que toda a turma odiava, porque ele falava tantas e tantas vezes que virava quase um bordão. Ele usava o exemplo de um corvo. Qual é a cor do corvo? Qual é a cor do corvo? Preta, né? Então, o que ele dizia? Todos os corvos são pretos. Logo, qualquer corvo que eu encontrar no mundo vai ser preto. Então, isso é dedução, porque eu saio do geral para o particular. Então, se eu acredito que todos os corvos são pretos, qualquer corvo que eu encontrar no mundo vai ser preto. Então, eu saí do conhecimento geral para o particular. Aí, o autor de vocês, né, da apostila, usou o exemplo da prata. Então, o que ele fala? Todos os metais conduzem eletricidade. Se a prata é um metal, logo a prata conduz eletricidade. Então, ele saiu do geral para ir para o particular. E aí você pode fazer isso de diversas formas, né? Então, por exemplo, né, vai descontrair aqui, todo político é ladrão. Então, logo, qualquer político que eu encontrar vai ser ladrão. Eu ia usar o exemplo de partido, mas é muito feio, né? Então, isso é deduzir. É você querer generalizar, pegar um conhecimento ou um entendimento geral e querer aplicar para cada situação particular. Dedutivo. Já o método indutivo é o contrário. É quando você sai do individual para o geral. Então, se eu cheguei aqui e eu vi que essa cadeira é azul, então eu posso induzir, na verdade, que todas as cadeiras daqui vão ser azul. Né? Eu vou precisar, ou eu vou me satisfazer em cada cadeira que tem no Megatemplo para ver se todas as cadeiras são azul? Não. Se eu vi que todas as cadeiras que estão nessa sala são azul, então eu induzo que todas as cadeiras do templo, quiçá todas as cadeiras do mundo são azul. Então, são azuis. Então, isso é o método de sair do particular para o geral. E aqui ele faz o exemplo contrário, né? Então, qual é a obra particular? A prata é um minério que conduz eletricidade.
e ela é um metal. Então, se a prata conduz eletricidade e ela é um metal, logo todos os metais, porque a prata conduziu. Então, isso é o método dedutivo e muitas vezes ele é falho. Por exemplo, os metais são sólidos ou são líquidos em temperatura ambiente? Então, esse é o nosso conhecimento. A gente está fazendo uma indução ou uma dedução? A gente está se caminhando para uma dedução ou para uma indução? A gente acabou de dizer que todos os metais são sólidos. Então, a gente está indo para uma dedução, a gente está saindo do geral. Então, vamos lá. O ferro é um metal. Em temperatura ambiente, ele é sólido? Então, certo. O alumínio é um metal. Em temperatura ambiente, ele é sólido? Então, a nossa dedução está dando certo. Mas o mercúrio é um metal. Ele é sólido? Não. Então, aí que a nossa dedução falhou, né? Então, o mercúrio em temperatura ambiente é líquido, lá no garimpo, né? Para poder separar o ouro, né? Agregar o ouro. Tá, estou precisando de mercúrio na nossa vida, né? Para chamar. Então, a gente saiu, a gente começou uma dedução, essa dedução estava dando certo, mas chegou um momento que ela falhou. E se a gente for fazer o caminho contrário também. E aí a gente tem o método hipotético dedutivo, que já é um método mais estruturado. No método hipotético dedutivo, eu tenho uma hipótese e essa hipótese ela vai ser provada. E através da prova dessa hipótese é que eu vou acreditar se aquilo ali deu certo ou não. Então, eu tenho um problema, esse problema vai ser observado e assim eu crio uma hipótese. Essa hipótese, ela precisa ser provada, testada, para ela ser ou corroborada, ou seja, realmente isso é verdade, ou ela vai ser refutada. Olha, isso não deu certo. Então, a gente acabou fazendo isso de forma informal, que como é dedutivo, né? Então, eu poderia estar, vamos imaginar o seguinte, vamos usar um exemplo biológico para ver se fica um pouquinho mais fácil para a gente fixar. Então, o problema é que eu estou vendo que o meu filho está com febre. A gente pegou o febre, hoje não estamos focados aqui na febre, né? Eu vi que febre é um problema para o meu filho. E eu comecei a observar que o meu filho, quando está com febre, fica muito molinho, né? A criança fica ali prostrada, não quer comer, não quer beber, e eu preciso arrumar uma solução para o meu problema. E aí, qual vai ser a minha hipótese? Será se eu pegar as raspas de salgueiro, da casca do salgueiro, e fazer um chá e dar para o meu filho? Vou precisar testar. Será se esse chá de casca de salgueiro vai resolver o meu problema, que era a febre? Eu vou testar, né? Vou pegar ali a raspa do salgueiro, vou fazer o chá, vou dar para o meu filho e eu vou ver se a febre vai sumir ou não. E aí, se o resultado for positivo, eu já começo a pensar, olha, talvez essa minha hipótese de que as cascas do salgueiro têm poder de baixar a febre sejam aprovadas. Mas vou ver talvez se ela não vá, né? Eu posso fazer isso, não sei, Jael pode fazer isso, outra a Irmã pode fazer isso, e a gente vai ver se a gente consegue obter o mesmo resultado. O chá do salgueiro, né, a casca do salgueiro, na verdade, é da onde a gente tira o AS, tá? A gente usa aí o exemplo dele. E aí a gente vê que tem propriedade medicinal nela, né? Então, provavelmente ela vai conseguir baixar a febre, mas eu precisei sistematizar isso. Então, esse é o método hipotético dedutivo. Eu crio uma hipótese e se ela deu certo, então eu posso deduzir que outra pessoa também vai fazer aquilo e também vai conseguir o mesmo resultado. Eu ia falar da vacina, mas ia ser tão polêmico que eu preferi ficar com a S. Mas eu sou defensor da vacina, então vou deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos ficar quieto. Pode falar. Uhum. Uhum.
Uhum. No grau de instrução. Tá? É. Mais refinada, né, pastor? Uhum. Diferente, né? Essa. E isso é o bom de um estudo científico, porque o estudo científico ele não se quer dar o trabalho, digamos assim, de ser inquestionável. Ele foi feito para ser questionável, né? Para ser questionado, na verdade, não questionável, né? Ele foi feito para ser questionado. Então, eu posso pegar o estudo do Gabriel e eu posso querer refutar o estudo dele. Então, eu posso querer replicar, ver o que ele fez de errado, ver é, que etapa do estudo dele, ele pode ter aberto um viés por ali, quando vocês estiverem, né, no TCC de vocês, vocês vão ver que viés é uma palavra que toda pessoa que faz TCC odeia, né? Porque o orientador fala assim, olha, tu tá com um viés muito aqui, tu tá levando a tua pesquisa por um lado, não tá olhando pelo outro, né? Então, tem isso. Então, os 3 métodos que a gente viu. Método dedutivo, quando eu saio do geral para o particular. Método indutivo, quando eu faço o caminho contrário, quando eu saio do particular para o geral. E o método hipotético dedutivo, quando eu tenho uma hipótese, quando eu ponho essa hipótese à prova e, através do resultado dela, eu deduzo que se todo mundo for fazer, vai ser igual. E aí a gente conheceu os métodos, mas agora esse método precisa ser aplicado de alguma forma. E aí a gente vai falar mesmo sobre a pesquisa científica em si. Então, a pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistematizados, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas, mediante o emprego de métodos. Então, para que surja a ciência de alguma forma, a pesquisa, ela surge através de um problema. Se eu não vejo problema em algo, não há por que eu estudá-lo. Então, quando vocês estiverem, a gente vai ver lá no finalzinho da aula sobre as etapas da pesquisa científica. E uma das primeiras etapas é delimitar um problema. Então, né, o nosso TCC vai ser um TCC de teologia, então ele vai ter que ter um problema teológico, de alguma forma, né? E aí o problema teológico você vai encontrar, né? Posso lá ali com você, através das suas experiências, da sua vivência, o que poderia ser um problema, né? E aplicar aquele método. Então, por exemplo, quantos irmãos aqui são professores de EBD? Caramba, a gente teve 100% da turma, né? Então, 100% aqui é professor de EBD. Agora, vamos lá, se a gente fosse fazer um estudo, né? Com todos os professores de EBD da igreja de vocês, do campo de vocês. Quantos desses professores participou de algum treinamento pedagógico cristão?
Aí a gente ia ver quantos professores participaram e quantos não participaram. Depois você poderia ver assim, aí você criaria um problema, né? Então, eu percebi que as minhas aulas de EBD, na minha congregação, eu sou superintendente, eu percebi que as classes de EBD não estão tendo bom rendimento. O índice de ausência está maior do que o índice de presença, os irmãos no final do trimestre não entenderam a proposta da revista, eu percebi que não está dando certo. Esse é o meu problema. Foi a minha hipótese. Será se a falta de preparo teológico-pedagógico dos professores interfere no rendimento do aluno? Essa é a minha hipótese. Então, eu vou ver, aí eu vou prová-la, né, aplicá-la de alguma forma. E aí eu vou arrumar algum método para tentar mensurar se o professor A, que tem formação teológico-pedagógica, os alunos dele têm rendimento melhor do que o professor B, que não tem formação teológico-pedagógica. E eu vou comparar um com o outro. Então, eu entendi, percebi um problema, desenvolvi uma hipótese, preparei um método e apliquei aquilo ali, né? Então, isso é a pesquisa científica. Então, a pesquisa, ela precisa ser sistematizada, tem que ser lógica, e ela busca resolver problemas. Aqui eu gostei desse exemplo da fonte, né? Porque aqui de um lado tá os problemas propostos e do outro lado é a solução. E aí um grande abismo separa eles, né? E quem vai fornecer o caminho entre o problema e a solução é a pesquisa científica, é o método científico. Isso serve para tudo, né? E aí a gente tem o comentarista da apostila de vocês usou essa expressão, 3 macroeixos da pesquisa científica. O primeiro deles é a ruptura, que é de destruir as ideias pré-concebidas. A segunda é a construção, que é erguer uma metodologia. E a terceira é constatar, pôr realmente aquilo ali em prática. E eu entrarei sobre cada um deles. Primeira coisa, o que é que vocês acham? Todos nós temos conhecimentos prévios de alguma coisa? O que vocês acham? Não de tudo, mas a gente tem conhecimento prévio. E o brasileiro é muito disso, né, Vitor? A gente vai numa roda de conversa, pode ser qualquer assunto. Sempre tem aquele seu amigo que ele vai comentar de tudo. Então, ó, se o assunto da roda é futebol, tem aquele seu amigo que comenta. Ele pode não entender nada, mas ele está ali comentando, né? Aí de futebol você muda para física nuclear. Seu amigo tem um assunto para comentar daquilo, né? Porque a gente vive, a gente tem conhecimentos prévios. Mas para o método científico, a gente precisa se despir dos nossos conhecimentos prévios, porque assim a gente tem que ir o mais neutro possível para aquela pesquisa. Então, por exemplo, né, eu usei lá no começo da aula o exemplo do chá de boldo, né? Quando alguém está com ali uma má digestão e tal, é um conhecimento que a gente tem. Então, eu sei que se eu tiver ali com uma má digestão e tomar um chá de boldo, vai dar certo. Mas eu estou tão convicto daquilo que, às vezes, quando eu quero replicar, eu posso involuntariamente ou até mesmo voluntariamente fazer com que a minha pesquisa se tendencie para o lado positivo, de que sim, realmente ele dá resultado, né? Então, a gente precisa romper com nossos conhecimentos prévios para ir de peito aberto, digamos assim, fazer aquela prova. A gente vai ver esse primeiro macroeixo, que é o eixo da ruptura. A ruptura exige o processo de abdicação dos conceitos e ideias pré-concebidas. Para produzir ciência, o pesquisador precisa, primeiramente, se livrar das camisas de força que a ele foram impostas. Então, se você já ir fazer uma pesquisa consciente de que aquilo ali vai dar aquele resultado, não adiantou de nada. Muitas vezes, o resultado, né, ele está na cara, digamos, mas você precisa ir de forma neutra. O exemplo que a gente deu dos professores que são mais capacitados, né, e dos que são menos capacitados, vamos usar essas duas expressões. É praticamente senso comum, é quase que empírico a gente entender que se o professor é mais preparado, a aula dele tende a ser mais preparada. Mas quer dizer que sempre que eu fizer isso vai dar esse mesmo resultado? Muitas vezes não, né? Porque ainda mais em questão de relacionamento. Não adianta nada você ter um professor que é extremamente capacitado, você tem uma turma que não tá vinculando com ele, não está conectando com ele, né? Então, o processo tem mais de uma variável. Vocês já tiveram essa experiência, né? De estar numa aula em que você percebe que o professor domina aquele assunto, mas ele não sabe passar. Então, isso interferiu no seu processo de aprendizado.
Então, não depende só de uma pessoa. Então, se eu replicar esse teste de que aqui em Lago da Pedra, os professores que tiveram formação prévia, os alunos dele tiveram melhor rendimento. Muitas vezes, se eu levar para outra igreja, não vai ter o mesmo resultado. Isso pode acontecer. Construir a ruptura é construir uma ponte que permite sair daquilo que é apenas uma aparência e ir para o real e essencial. Então, preciso fundamentar aqui. O segundo macro-eixo da pesquisa o primeiro é romper o nosso conhecimento prévio e o segundo é estruturar a minha busca de conhecimento, que é o eixo da construção. Nessa etapa, o pesquisador vai buscar as respostas para o seu problema. Então, vamos aqui pensar em um outro problema. Quero que vocês aqui sugiram algum problema que a gente perceba que acontece dentro das nossas igrejas. Alguém? Alguma sugestão? Para desse problema a gente ir fosforilando aqui. Alguém quer sugerir algum problema? Vai. Não permanecer. Então, essa é a minha problemática, né? Eu não consigo fazer ou ter bons níveis de permanência na fé cristã dos novos convertidos. Esse é o meu problema. E o que é que poderia causar isso? O que vocês acham? Esse é o problema. Agora a gente vai criar hipóteses. Falta de discipulado, uma falta de decisão consciente, né, de ser levado pela emoção. O que mais poderia causar isso? Os irmãos do chat estão vivos, gente? Tem alguém que falou alguma coisa? Alguém quer comentar? O Ed é engenheiro, verdade. Então, foi dado duas hipóteses. A primeira é que a pessoa não teve uma conversão consciente, ela foi levada pela emoção. A segunda hipótese foi que há uma falha no nosso processo de discipulado. Alguém tem mais alguma hipótese que faz com que o novo convertido se desvie rapidamente? Falta de integração, né? Porque, por exemplo, eu nasci no Evangelho, então, para mim, o viver na igreja é o meu natural. Mas para quem vivia no mundo, tudo na igreja é diferente, gente, até o vocabulário, né? Então, assim, a pessoa chega e lá está amarrado. Está amarrado o quê, gente? No final do culto, você estender a mão para dar a bênção, ninguém te explica. Ó, quando o culto terminar, o pastor vai pegar o microfone, ele vai dizer uma frase e você vai estender a sua mão. Né? E já me disseram que tem que ser até nessa altura, que não pode ser acima da cabeça, né? Até isso me falaram. Tem que ser assim. Que é para parar, né? Eu faço igual. Eu faço igual. Faz uma assim e outra assim, daqui para pronto. Então, uhum. Sim. Isso, ó. Aqui a gente está só no lado racional, digamos assim. Porque. Isso, exatamente. Uhum. Que é a questão do conhecimento teológico, né? Uhum. Uhum.
Espiritual. Aí ele vai ter que ser. Mas a ele traz aí a gente pensa que eu falei que vai ficar na vida, mas aí a gente Estão tão educados deles. Então, eu vou dar aqui um feedback para os irmãos da live. Oi, irmãos da live. O que acontece? A gente está discutindo. Isso, verdade. Vamos sistematizar o nosso processo do falar, né? O que a gente estava comentando aqui presencialmente é que nem sempre, principalmente nessa questão teológica e espiritual que a gente está vivendo aqui, o conhecimento científico vai dar explicação para tudo. E aí o irmão falou muito bem pontuado, por exemplo, trazendo a nossa colocação para os professores de EBD. Você pode ter os melhores professores de formação acadêmica, mas se ele não tiver uma disciplina espiritual, aquilo ali não vai ter resultado também. Então, eu posso ter vários professores que são pedagogos por excelência, mas se ele não jejuma, se ele não consagra, se ele não pede pelo direcionamento do Espírito, a aula dele também vai tender a não ser algo positivo. E aí, usando nós estamos construindo aqui um problema. Nosso problema é qual? A falta de permanência, ou a baixa permanência dos novos convertidos na igreja. E a gente levantou duas hipóteses. A primeira é o emocionalismo, dele se converter e ir lá para frente. Eu quero esse Jesus que vocês estão pregando, de forma emocionada, sem uma construção racional. E a outra hipótese é a falta de discipulado da igreja. Isso é o lado racional. Mas a gente tem um lado irracional nesse sentido, né? O lado que a gente não consegue provar. Por exemplo, uma investida do inimigo contra a vida daquela pessoa, né? Aí a parábola do semeador tá isso, né? Explicando, né? Que a semente foi plantada, mas existiam vários níveis e existiam investidas contra a semente. Então, tem um lado também espiritual que a gente não pode deixar ele de mão. E aí a gente viu que essa é a nossa hipótese, né? A gente tem duas hipóteses. Vamos ficar com a primeira hipótese, que foi a hipótese de que há deficiência no nosso discipulado. Então, eu vou criar um método para tentar provar ou, né, tentar testar a minha hipótese de que a falta de discipulado causa baixa adesão, baixa permanência dos crentes na igreja. E aí eu vou ver, aí eu vou analisar o discipulado de cada congregação. Ah, na congregação do Osivan tem discipulado? Sim ou não? Aí ele vai dizer, irmão, tem? Irmão, não tem. Eu vou marcar lá, não tem. Se sim, como é esse discipulado? Ah, é uma aula semana na EBD. Vamos ver, é uma aula semana na EBD. Sabe se isso é um bom discipulado? Vamos ver, vamos provar. Ah, não, o discipulado que ele faz é um discipulado de grupo familiar. É aquela pessoa que se converteu, ela vai se juntar com mais 3, 4 novos convertidos e cada terça-feira à noite vai ter feito o grupo familiar na casa de um deles para ter o estudo bíblico. Então, vou analisar o grau, o estilo, a forma de discipulado e ver qual é o resultado que aquela igreja está obtendo e comparar uma com a outra. Então, isso é a pesquisa. E aí, esse é o segundo pilar, o macroeixo, como o comentarista fala, né? Que é o pilar da construção. Eu vou construir os meus métodos, e agora esses métodos que estão construídos vão precisar ser provados, constatados. E aqui, usando o exemplo da construção, né? Eu peguei, se você for ver, ó, a primeira viga, né? A primeira pilar, era um pilar de concreto, digamos assim, né? De barro lá. E aí eu destruí ele, criei um novo pilar. Com esse pilar eu construí uma estrutura. Essa vai ser a minha pesquisa. Eu vou fazer isso, isso e isso para obter isso. E na constatação, a pesquisa vai ser testada, ela vai ser posta à prova para ver se aquilo ali vai dar certo ou não vai dar certo. Então, eu ergui o prédio. Agora eu vou ver se ele vai aguentar ficar de pé ou não, né?
Mas os engenheiros não fazem isso, pelo amor de Deus. Ninguém constrói o prédio esperando que ele vai cair, né? Ele faz simulações. Então, se a pesquisa não tiver condições de ser minimamente testada, ela nem sequer pode ser considerada ciência. Então, se ela não tiver condições nem de eu aplicar o que eu pensei, não tem como. Então, por exemplo, né, vamos usar um exemplo bem esdrúxulo. Né? Eu quero avaliar como acontece o batismo no Espírito Santo. Tem como eu testar isso? Não tem como. Né? Não tem como eu pegar dois irmãos que não são batizados, colocar eles nas mesmas situações e ter o mesmo resultado entre eles. Não tem como eu fazer isso, né? É algo que independe. Então, se a pesquisa não tiver condições de ser minimamente testada, ela nem pode ser considerada ciência. A constatação é a capacidade de colocar os argumentos à prova. As questões ou hipóteses previamente levantadas vão ser submetidas a ferramentas para serem verificadas. E aí a gente vai ver se a nossa hipótese, o nosso método vai ser corroborado, a estrutura resiste, ou ela vai ser refutada e a estrutura vai colapsar. E aí a gente pode classificar, a gente já está indo para o final da aula, a gente pode classificar a pesquisa em 4 tipos, né? Ou de 4 formas. A primeira, pela natureza dela, a segunda, pela abordagem, a terceira, pelos objetivos, e a quarta, pelos meios como essa pesquisa ocorre. A primeira, de forma bem tranquila, né? Ela pode ser uma pesquisa de natureza básica ou aplicada. Quando ela é uma pesquisa de natureza básica, ela quer criar algo novo. Ela quer criar uma lei, criar um fundamento para que dela outras pessoas trabalhem. Então, isso é uma pesquisa de cunho básico. E a outro tipo é a pesquisa de cunho aplicado. É quando eu já tenho uma base e dessa base eu construo alguma coisa, né? Eu vou aplicando aquele conhecimento prévio em situações específicas. Então, essa é a grande diferença entre uma pesquisa de natureza básica e de natureza aplicada. Uma é melhor do que a outra? Não, só são propósitos diferentes. Abordagem. Ela pode ser uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. E tem também a junção entre elas, que é uma pesquisa quali quantitativa. De forma científica, a maioria das pesquisas vão ser quantitativas, porque eu quero saber quantos por cento, eu quero saber quanto, eu quero saber a quantidade, eu quero dados, eu quero exatidão. Então, a maioria das pesquisas tendem a ser quantitativas. Então, a gente poderia, usando o nosso exemplo, né, de irmãos que se desviam dentro de um período de 1 ano, que eu considero como novo convertido. Então, das 200 decisões que eu tive no ano passado, 120 permaneceram e 80 se desviaram. Isso dá quantos por cento? 120 de 200? Dá mais. Quem é da matemática, Osivan, dá 60%, né? Então, eu tive 60% de permanência e 40% de desistência da fé cristã, digamos assim. Então, eu tentei quantificar. Essa é uma parte quantitativa. Mas nem tudo vai ser quantitativo. Por exemplo, dor. A gente pode quantificar dor? É muito difícil, né? Dor, sentimentos, percepções, são coisas que é difícil da gente mensurar. Então, o quão feliz você acordou hoje? A gente não mensura felicidade. A gente não mensura dor. Então, são coisas muito difíceis. Experiências é algo muito difícil de você mensurar. Ah, qual foi a alegria maior da sua vida? Foi essa alegria ou essa alegria? É muito difícil a gente ter essa mensuração. Então, a gente tenta apelar para o subjetivo da pessoa. E tudo que é subjetivo vai direcionar para uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, a gente tem escalas de dor. Às vezes, você pode estar em alguma consulta e algum médico pode perguntar para você, tentando quantificar, né? Então, por exemplo, de 0 a 10, quão intenso é essa dor? Então, você pode falar assim, eu estou com uma dor na unha, eu digo é 15, né? Porque eu estou ali já irritado com a minha dor, então não tem como você provar, então fica muito no subjetivo, né? Tem até umas tabelinhas, a gente usa muito na pediatria, com rostinho, né? Uma carinha feliz, uma carinha mais ou menos, uma carinha triste, uma carinha chorando. Aí eu pergunto para a criança, olha essa bonequinho que você está sentindo igual hoje. Aí ele vai dizer esse daqui. Então, é uma forma de tentar, né, sistematizar, mas de forma subjetiva. Pelo gemido, né?
E aí... Sim. Então é aqui, né? Então, aí é complicado, né? Então, e a pesquisa, ela pode ter uma mescla entre quali e quanti, né? Então, quali e quantitativo pode acontecer também. Aí tu se apresenta e fala, porque os irmãos não estão te vendo. Só os irmãos para passeio. É o Renato aqui, deixa eu falar assim. Porque, na verdade, eu queria entender, eu não queria entender só o percentual de alunos que estavam satisfeitos com a escola, né, com a reunião de pais e mestres. Mas eu queria saber se ela estava resolvendo alguma coisa. Então, eu queria eu saber a quantidade, mas também a qualidade. Né? Então, por isso que eu utilizei esses dois eixos aí, tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, por exemplo, eu tentei entender, por exemplo, como o pai também, quantos pais, por exemplo, participam da reunião e quais deles saem satisfeitos de uma reunião, né? Então, assim, eu tentei analisar o quantitativo e o qualitativo. Porque quando se trata de pessoas, geralmente, nessa abordagem, geralmente, a gente vai tratar, né, vai abordar esses dois eixos. É igual, por exemplo, na igreja, como você falou aí sobre a questão de quantos ficaram na igreja e quantos saíram. Por exemplo, eu não posso, como cristão, pesquisar apenas pelo eixo quantitativo. Eu preciso entender por que eles saíram da igreja. Então, ok, eu já sei que foi essa quantidade, mas por que essa quantidade saiu, né? Então, assim, por isso que eu achei mais interessante utilizar os dois eixos em uma pesquisa. É isso. E aí a gente vai ver que muitas vezes, principalmente o Orman falou, quando a gente lida com seres humanos, a boa parte da pesquisa vai ser quali e quantitativa, né? Vai ter o aspecto quantitativo, de quantidade, de porcentagem, de número, de gráfico, mas vai ter a parte do subjetivo. Geralmente, satisfação, quando vai para satisfação, geralmente é quali e quantitativo, né? Responde a pergunta de satisfação daquele atendimento, né? Ele tem a quantidade quali e a parte quantitativa. E aqui a gente tem os objetivos da pesquisa. Ela pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. E aí, no resumo que eu vou mandar para vocês, eu criei uma tabelinha, né, para tentar ajudar, porque às vezes é um pouquinho difícil da gente entender a diferença de uma pesquisa exploratória para descritiva para explicativa. E na nossa cabeça, de forma a priori, tudo é igual, né? Descrever, explicar e explorar seria tudo igual, né? Mas aí tem as diferenças. Então, na pesquisa exploratória, se desenvolve, esclarece e aprimora ideias sobre algo que eu já conheço. Ou seja, eu quero me aprofundar naquilo. Então, ali é uma pesquisa exploratória. Eu já conheço aquele conhecimento, eu já tenho aquele conhecimento, mas eu quero me aprofundar nele. Então, é uma pesquisa de caráter exploratório, né? De objetivo exploratório. Na descritiva, eu vou observar, registrar e descrever aquilo que eu estou estudando. Então, é algo mais descritivo, né? Eu ponho um pouco mais de lado. E na explicativa, eu quero entender as causas, os fatores que movem aquilo. Então, se eu for ter um foco principal na exploratória, é o que é isso. Então, por exemplo, a gente está falando de discipulado, né? Então, se eu for fazer uma pesquisa exploratória, eu vou querer saber o que é o discipulado, né? Quais são os elementos do discipulado, quando ele surgiu, quais são os tipos de discipulado, como ele é aplicado, né? É o que é. Quando eu vou fazer uma pesquisa descritiva, eu vou descrever aquilo, né? Então, eu quero descrever o modelo de discipulado aplicado na Assembleia de Deus em Lago da Pedra. Então, o modelo é esse, o modelo é tal, tal, tal. Então, eu quero entender, descrever tudo sobre ele. Como ele acontece, quais as vezes, qual é a forma, qual é o professor, se tem departamento, então, vou descrevê-lo. E o explicativo, eu quero entender o porquê. Por que o discipulado acontece? Então, na exploratória, eu vou me aprofundar naquilo, mas para entendê-lo de forma geral. Na descritiva, eu quero descrever aquele fenômeno. E na explicativa, eu quero buscar
o porquê daquele fenômeno existir. Certo. E agora a gente tem os meios da pesquisa. Ela pode ser uma pesquisa experimental. Aqui a gente falou muito sobre pesquisa experimental, né? De você pegar uma situação, pô-la à prova e ver qual é o objetivo, né? Qual é o resultado que eu vou ter nela. E a pesquisa experimental é muito feita pelas áreas da saúde, né? Áreas de ciências exatas, ciências biológicas, as pessoas fazem muito pesquisa experimental. Mas existe também pesquisa de levantamentos de dados, com a pesquisa que o irmão falou, de avaliar o grau de participação e satisfação dos pais com a reunião de pais e mestres da escola dele. Ele levantou esses dados, né? Nosso probleminha aqui hipotético que a gente estava criando, né? Dos irmãos que não permanecem na fé, e a hipótese era falta de discipulado. A gente foi levantar esses dados, né? Então, quantos irmãos se converteram, qual é a congregação de cada um deles, qual é o discipulado que eles praticam, qual é o grau de formação do professor de discipulado. Então, estou trazendo esses dados. Então, uma pesquisa de levantamento de dados. E existem pesquisas de estudo de caso. O estudo de caso é uma situação pontual que ali eu vou descrevê-la por completo. Então, vamos usar o exemplo, por exemplo, de chegou aqui no seu bairro, no bairro da sua congregação, uma família. Essa família é composta de pai, mãe, 2 irmãos, 2 filhos, né? Um menino de 8 anos que tem autismo, grau 3 de suporte, e uma menina de 10 anos que não tem autismo. E você quer fazer aquele estudo de caso de como vai ser a integração daquela família na sua congregação. Porque eles já são crentes, eles vieram com carta de mudança, e você vai fazer um estudo de caso daquilo ali, né? Então, eu quero ver como que aquela família vai ser inserida na minha congregação, né? Então, ó, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, eu tenho 2 filhos dele, um dos filhos tem autismo grau 3 de suporte, como é que a igreja vai se adaptar a isso? Então, ali foi um estudo de caso. Você pega uma situação pontual, um caso específico, e ali você faz. Pesquisas de estudo de caso geralmente são usadas para situações em que você não tem muita opção de público. Por exemplo, se eu quero estudar sobre discipulado, sobre novo convertido, eu consigo ter muitas pessoas, porque eu sei que todo dia alguém se converte. Então, eu tenho uma amostra, que a gente chama, grande. Eu consigo selecionar várias pessoas para serem estudadas. Mas existe uma coisa, situações que são muito específicas que eu não tenho. Então, será se eu vou encontrar 10 famílias aqui no Lago da Pedra que vieram de outra cidade, que são compostas por um pai, uma mãe, 2 filhos, um filho com autismo grau 3 de suporte e uma filha sem autismo? Muito provavelmente eu não vou encontrar. Então, quando são coisas muito específicas, muito pontuais, você às vezes recorre a um estudo de caso. Mas sempre lembrando que o estudo de caso tem uma relevância científica menor. Eu estou estudando uma pessoa, uma situação, e não algo mais geral. Pesquisas bibliográficas, né? Pesquisas bibliográficas são muito utilizadas. É você mergulhar na literatura para desenvolver algo sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, não sei se vocês conhecem, é o Diácono Rômulo, lá de Santo Inês, né? Que ele transformou a tese de TCC dele da Faculdade de Teologia em livro, né? Ele está falando sobre a graça e tudo. Então, ele fez todo um estudo sistemático sobre a graça, buscando os conhecimentos que ele tinha, né? Então, ele foi no autor tal, que trabalha sobre a graça preveniente, pregou sobre a graça, autor tal, que fala sobre esse aspecto da graça. Então, ele sistematizou uma área do conhecimento e ali condensou. Então, isso é pesquisa bibliográfica. Não é só, e também pesquisa bibliográfica não é resumo. Então, quem já fez pesquisa bibliográfica sabe que existe uma grande diferença entre resumir alguma coisa e realmente pesquisar aquela coisa. Porque, por exemplo, eu acredito que, sei lá, a graça é resistível, mas o irmão de Jael, que é estudioso do assunto, acredita que não, que a graça é irresistível. Então, quem está fazendo a pesquisa bibliográfica vai pegar os meus argumentos, confrontar com os argumentos do irmão, ver quais são os lados que eles entram em intersecção, que eles se cruzam, qual lado que diz que um é discrepante do outro, né? Comparar um autor com o outro. Então, isso é pesquisa bibliográfica.
E muitas vezes a gente acha que ela é fácil de fazer, né? Mas ela não é, ela só engana a gente. E a outra coisa, né, outra forma de pesquisar é a pesquisa documental. Qual seria a diferença da pesquisa bibliográfica para uma pesquisa documental? Pesquisar. O povo do chat, responder. Diferença de pesquisa bibliográfica para pesquisa documental. Há umas semanas atrás, a gente estava na aula aqui e alguém trouxe um livro, que era um livro que falava tipo a história da Convenção das Assembleias de Deus no Maranhão. Aquele livro, né, quando você vai olhar, ele vai contar tudo, né? Ah, estavam presentes na primeira reunião, fulano e fulano, e tem a cópia das atas e tudo. Então, o autor daquele livro fez uma pesquisa documental, porque ele foi atrás de documentos, de arquivos e tudo, e condensou e sistematizou aquele conhecimento, né? Uma ata de reunião, né, que entrou, que ali, de algo muito importante que foi decidido. É uma fonte científica? Não. Mas quando eu sistematizo várias, eu consigo montar uma pesquisa documental. Então, o historiador faz muito isso. Quem trabalha com genealogia faz muito isso, né? De você entender, da onde que vem fulano de tal. Então, vai lá nos cartórios, olha lá o livro, fulano é neto de ciclano, que era filho de Beltrano. Então, é uma pesquisa documental. Certo? E aí a gente vai para encerrar. Era muito cansado. 1h30 falando de metodologia científica é puxado. A apostila de vocês são 50 páginas, mas boa parte delas é mostrando as estruturas de um artigo científico. Que aí eu preferi não comentar na nossa aula introdutória de hoje, que é para vocês mesmos, né, saborearem as normas da ABNT. Não estava afim. Então, vamos ver aqui o caminho para a gente chegar num trabalho científico pronto. Aí você pode estar questionando assim, nossa, mas eu comecei a faculdade de teologia agora, e já está falando sobre trabalho, né? Mas o estudo científico vai estar com a gente do primeiro até o último semestre, né? Porque vai guiar tudo. Então, lá nos fóruns, quando a gente responde os fóruns, né? A gente, querendo ou não, estrutura o nosso conhecimento, né? Ele me dá um problema, muitas vezes ele me dá uma hipótese, tem que discorrer sobre aquilo, argumentar. Então, eu preciso ter esse caminho bem sedimentado na minha mente. Então, a primeira coisa é a escolha do tema. Então, eu quero falar, né, no meu TCC, sobre... Vamos falar, dá uma sugestão para a gente falar sobre discipulado, nós falamos muito de discipulado hoje. Algum outro tema? Sobre desigrejados, esse vai ser o meu tema, né? Bom, o tema legal, o tema tem que ser relevante, né, quando a gente escolhe algum tema. Não adianta você estar falando de uma coisa que, meu Deus, aí você para e pensa assim, isso vai me agregar em quê? Isso vai servir para quê? Para a igreja? Porque o trabalho tem que ser útil para alguma coisa. Será que ele vai ser útil só para encher o seu ego? Não, né? Aí eu vou falar de um tema que não atrai ninguém, não agrega ninguém. Então o tema tem que ser relevante, atual, né? Então ele falou sobre desigrejados, que é um tema relevante, tema atual, um tema que todo mundo que trabalha com igreja está ali vivendo, né? O índice de desigrejados. Mas, eu botei na minha cabeça que eu quero falar sobre desigrejados. Aí, muitas vezes, eu nem percebo por que eu quero falar sobre aquilo, né? Então, quais são os motivos que me levaram a falar sobre isso? Quer ver sobre isso na justificativa. Mas aí, o irmão falou sobre desigrejados. Eu disse, cara, eu quero estudar sobre desigrejados, mas eu não sei muito sobre isso. Então, eu vou fazer o quê? Uma revisão de literatura. Eu vou mergulhar nesse assunto, eu vou ler, eu vou ver, não, tem esse livro tal sobre desigrejado, tem esse artigo tal desse jornal, tem essa revista teológica que ela lança publicação a cada 3 meses, e esse artigo fala sobre desigrejado. Então, eu vou mergulhar naquele assunto. E aí eu preciso ter uma justificativa. A justificativa é você querer vender o seu projeto para alguém. Então, alguns de vocês já assistiram aquele reality show chamado Shark Tank, que é um reality show de empreendedores, né? Então, eu tenho uma ideia e eu tenho que vender essa ideia para empresários, para que eles vão me patrocinar, a gente entra em sociedade. Eu tenho a ideia, ele tem o dinheiro e eu tenho que vendê-lo, né? Convencê-lo de que o meu projeto é legal, vai dar lucro para ele. No projeto é a mesma coisa. Eu tenho que querer mostrar para o meu leitor, né, para aquela pessoa que vale a pena ele gastar o tempo dele lendo sobre isso. Convencer.
Então, eu vou justificar, né? Olha, o índice de desigrejados está cada vez crescendo mais nas nossas igrejas e se torna um grande problema, porque a assiduidade no culto está caindo, a qualidade da vida cristã está caindo. Então, vou mostrar o porquê que estudar aquele tema é importante. Feita a justificativa, eu vou formular um problema. Então, desigrejado, né? Qual é o grande problema de ser desigrejado? Será se é possível ser desigrejado e ter comunhão com Cristo e com a igreja? Então, vou elaborar um problema para aquilo, né? Qual é o impacto que o desigrejado tem na igreja? Ou então, o contrário, né? Qual é o impacto que a falta do congregado tem para o desigrejado? Olha ali qual é o seu problema. Qual é a razão, né? O que levou ele a parar de frequentar os cultos, né? Então, faz parte, às vezes, você vai formular o seu problema. Como? Porque você vai se rechear de pronomes aí interrogativos. E aí você vai determinar os seus objetivos. Uma pesquisa tem que ter objetivo. Elas não são apenas informações jogadas. Se você não tem um objetivo claro, você vai se perder todo dia na sua pesquisa. Porque do meio para o fim, e você consegue perceber muito isso quando você vai ler texto de algum irmão. Né? Ah, o irmão começou a falar sobre isso. Uma pregação. O irmão começou a pregar sobre isso. No final da pregação dele, está totalmente discrepante do que ele começou. Ele se perdeu durante a pregação. Ele não foi fiel ao objetivo dele. É por isso que quando a gente vai ministrar a aula da EBD, o autor da revista dá os objetivos da aula. Porque ele quer o quê? Que você baseie o seu pensamento naquilo. Então, o objetivo é um passo para você calçar para chegar num ponto final. Então, qual vai ser o meu objetivo? Né? Entender o motivo do irmão parar de congregar. Avaliar o impacto do não congregar na vida espiritual de alguém. Então, você vai criando pequenos objetivos, né? Para você atingi-los durante a pesquisa, para aí sim você conseguir o seu resultado final. E a metodologia é como você vai fazer isso. Como é que eu vou estudar os desigrejados? Será se eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica? Será se eu vou ver o que a literatura cristã fala sobre isso? Ou será se eu vou para campo? Eu vou visitar cada irmão que é desigrejado, eu vou fazer uma entrevista com ele. Eu vou mandar um questionário para ele via WhatsApp. Né? Você vai ter que escolher qual o método que você vai fazer a sua pesquisa. Então, essa é a metodologia. É como você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Aí a metodologia envolve várias coisas. Coletar dados, né? Se for uma pesquisa de campo, eu tenho que ir até o campo, eu tenho que ir até aquela pessoa, eu tenho que conseguir, né? E aí eu vou ter que determinar a minha amostra. A amostra é diferente de população. População é todo mundo. Então, é todos os igrejados de Lago da Pedra. Eu vou trabalhar com todos? Não, eu vou trabalhar com amostra. Aí eu vou escolher meus critérios de inclusão e exclusão. Ah, eu quero trabalhar com irmãos desigrejados entre 18 e 30 anos, que aceitaram a Jesus há menos de 5 anos, que residem na zona urbana de Lago da Pedra. Então, eu estou criando uma amostra, né? Eu estou desenhando quem que eu vou estudar. Isso no sentido de pessoas, mas eu posso fazer isso no sentido bibliográfico. Não, eu quero estudar sobre desigrejados. Então, eu vou selecionar artigos que estão em português e em inglês que foram publicados de 2020 a 2025, que falam sobre esse aspecto do desigrejado. Então, eu estou delimitando quem que eu vou estudar. Depois que esses dados são coletados, eles precisam ser tabulados, eles precisam ser organizados. Então, você vai organizar em tabelas, em gráficos, tudo aquilo que fica melhor para você organizar o seu trabalho. Depois que os dados são organizados, você vai analisar e discutir os resultados. Então, eu vou ver quantos por cento se desviaram, qual foi a causa dele ter se desviado, né? Vindo para o desigrejado. Qual foi o motivo, né, dele ter parado de ir? Será assim mesmo sem ir, né? Quantas idas por ano ele vai para a igreja? Né? Porque você precisa definir quem é desigrejado, você também precisa ter isso, né? Então, quem eu consideraria desigrejado? É aquela pessoa que vai, sei lá. Peraí, tá? Gente, eu me senti desigrejada agora. Calma. 6 meses.
Ou então você poderia dizer assim, né? Será se aquele irmão que em 6 meses foi para a igreja menos de 6 vezes, que aí daria uma vez por mês, né? Então você poderia ver isso, você precisaria definir quem é o seu público, né? Porque a gente falou desigrejado, mas ficou muito amplo, né? Ele só sugeriu. Né? É porque o irmão tinha brincado que desigrejado é quem só vai no dia de domingo. Né? Então, você vai analisar esses resultados. Então, você vai ver quantos porcentos, por exemplo, de homens são desigrejados em relação às mulheres, se você perguntou o sexo da pessoa. Oi? Bem maior, né? Você pode ver o grau, então, qual foi a porcentagem dos irmãos desigrejados que são casados, que são solteiros? Você pode ver se o irmão é membro ou não. Então, dos desigrejados, quantos deles são batizados nas águas? Quantos não são? Então, as variáveis que você estipular vão ser as que vão balizar o seu trabalho. E muitas vezes você não precisa focar só em umas. Então, por exemplo, toda a turma decidiu fazer a pesquisa sobre desigrejados. Só que eu e o irmão ali, a gente vai usar os nossos dados para falar só sobre o ser membro e ser desigrejado. Então, a gente vai discutir, falar, gastar o nosso tempo, né, só em quantos irmãos estão desigrejados e são membros da igreja, tem a carteirinha de membro. Já os pastores aqui vão falar sobre o estado civil. Quantos, né, dos irmãos que são desigrejados, são casados, são viúvos, são solteiros, vivem em união estável. Né? Então, você não precisa falar sobre todas as variáveis, porque a pesquisa, ela sempre abre possibilidade para uma nova pesquisa em cima da sua. Né? E você vai discutir os resultados. Então, se você encontrar, por exemplo, uma pesquisa muito parecida com a sua, que foi feita lá na Suécia, eu posso comparar. Ó, lá na Suécia, uma congregação presbiteriana fez essa mesma pesquisa e encontrou que 20% dos irmãos deles estavam desigrejados por causa disso, disso e disso. Mas aqui, em Lago da Pedra, eu encontrei a porcentagem de 40% e era por causa disso, disso e disso. Eu posso comparar uma pesquisa com a outra. Para, no final, você fazer a redação e apresentar o seu trabalho científico em si. Né? E aí, para encerrar, aqui ele voltou para o positivismo, o que ele fala, né? O medo limitou a humanidade. O misticismo a confortou, mas foi a ciência armada com a dedução, indução e rigor metodológico que nos permitiu ver o mundo como ele realmente é. Né? Então, aqui ele voltou para a pegada positivista dele, né? Ele trouxe de volta as 3 fases do pensamento, a fase do medo, a fase do misticismo e a fase do conhecimento científico, né? Aí ele acredita, né, que a gente vê o mundo através dos olhos da ciência, porque eu sou racional, eu vejo e eu acredito, né, no que eu vejo, no que eu toco, no que eu posso replicar. A metodologia do trabalho científico não é uma burocracia acadêmica, é o projeto arquitetônico mais sofisticado já criado, para separar a ilusão da verdade. E agora os construtores são vocês, né? A partir de agora, quando vocês estiverem fazendo os trabalhos da faculdade, respondendo os fóruns, fazendo as provas, vão poder estar utilizando os métodos científicos juntos. O irmão. Isso. Uhum. O irmão, para quem está na live, né, ele está falando um plus, né, no passo 11º, seria publicar e divulgar aquilo que você obteve, porque conhecimento precisa ser divulgado, distribuído, né? À toa que as pessoas gostam de fofoca, né? O conhecimento ele foi feito para ser passado para frente. Então, de nada adianta, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa belíssima sobre desigrejados se eu não divulgo, se eu não posto, se eu não publico, porque o que eu faço vai ajudar outra pessoa, né? E levantar discussões. Então, é isso. Quero agradecer vocês pela atenção. Falar sobre metodologia científica não é fácil, mas espero que tenha dado um pequeno vislumbre
né, do que realmente é metodologia científica, para quando vocês estiverem na parte prática de vocês terem um pouquinho de sedimento. Se eu não me engano, na apostila de vocês são 10 capítulos, acho que a gente discutiu do capítulo 1 até o capítulo 7, se não me engano, até o capítulo 8. Então, vocês vão ver que tudo que está aqui saiu da apostila de vocês, tá? Então é isso, irmãos. Muito obrigado e boas aulas para vocês. Tem uma pergunta, né? Ah, alguém tem pergunta? Então é isso, gente. Obrigado. Então vamos orar para nós encerrarmos, né? Oramos para iniciar, vamos orar para encerrar.